Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos proceder à resolução da prova 1 de Mecânica Aplicada, detalhando todos os aspectos relacionados ao que foi pedido nos exercícios, identificando, para vocês quais eram os caminhos necessários para a resolução desses exercícios. Então vamos começar a fazer, a partir de agora, resolvendo a questão 1. A questão dessa prova falava o seguinte: a aceleração de uma partícula movendo-se ao longo de uma linha reta era dada pela função a igual a 8 menos 2s com aceleração em metros por segundo ao quadrado, onde s é dado em metros, e aí é mencionado que v igual a zero quando s igual a zero. E também é informado que eu preciso determinar a velocidade da partícula, v quando s igual a 2. Essa era uma dos questionamentos feitos. E outro questionamento, a posição dessa partícula, ou seja, o s, quando a velocidade fosse máxima. É essa que era a representação necessária para resolver esse exercício aqui, o exercício 1, questão 1 da prova, com base nessa informação. Então, o caminho é você associar uma fórmula com os dados que foram oferecidos e a partir dela desenvolver o processo. Eu tenho aceleração, ele está me informando velocidade e espaço, ele quer velocidade quando o espaço for conhecido e na sequência calcular um s quando o v for máximo. Então, das expressões que eu tenho e considerando principalmente que a aceleração, ela está associada ao espaço, então a fórmula mais adequada para que eu pudesse resolver esse exercício seria escrever a expressão VdV igual a AdS. Essa que seria a fórmula mais adequada para a resolução desse primeiro exercício. Então, eu começaria aqui, olha, VdV igual a AdS. Agora, por que eu faço uso dela? Eu posso vir aqui, escrever a minha VdV do jeito que eu havia escrito, e o A eu faço a substituição que foi dado no enunciado. A aceleração é 8 menos 2s. Então, daqui eu venho e integro essa função de 0 a v, integro essa função de 0 a s, considerando que eu sei que v igual a zero quando s igual a zero. Então daí eu resolvo duas integrais, essa primeira integral razoavelmente tranquila, v quadrado sobre 2, e essa também sem muitos problemas, integral de função potência, 8s, e essa daqui vai me retornar s ao quadrado. Uma vez que eu resolvi essas integrais e ambas são integrais definidas, ou seja, você vai mensurar ela de 0 a v, à esquerda e à direita de 0 a s, o meu propósito agora é isolar o v e escrever em termos de s. Então, quando eu faço isso, escrevendo o v em termos de s, eu tenho lá que meu v quadrado é igual a 2 vezes a multiplicação de 8s por s ao quadrado. Então, vai te conduzir lá um v quadrado igual a expressão de 16s, você tem aqui 16s menos 2s ao quadrado. E por fim, esse v que nós temos aí, ao quadrado, ele pode ser representado, como ele está escrito em potência, na forma de raiz. Então a velocidade é expressa como a raiz quadrada de 16s menos 2s ao quadrado. Você chegou nesse ponto, você tem condição de resolver a primeira das observações que foram pedidas. Ele quer a velocidade quando s é igual a 2. Então o que eu preciso fazer é vir nessa expressão, escrever v quando s for igual a 2. Na prática, onde tem o s, você substitui por 2. Então você vai ter 16 vezes 2 menos 2 vezes 2 ao quadrado. Então 2 ao quadrado 4 vezes 2, 8. Então aqui vai me dar 32 menos 8
É isso que vai ser gerado, V quando S é igual a 2, então aqui vai implicar na raiz quadrada de 24. Então, fazendo as contas aí, a velocidade nesse processo vai ser de aproximadamente 4,9 metros por segundo. Então, isso aqui é a velocidade da partícula na posição S igual a 2 metros. Então, com uma escolha feita da fórmula, fica extremamente simples ter resolvido, porque são duas integrais razoavelmente tranquilas. Ele quer mais, ele está perguntando o S quando V for máximo. E aí tem uma questão bem interessante acerca da mesma fórmula que nós estamos trabalhando, que me permite responder essa questão. Ele quer o S quando V máximo. S quando V for máximo. A fórmula que a gente tem e usamos para resolver esse exemplo, esse exercício, é a ds igual a VdV. Beleza. Nós temos uma expressão associada a quem? Ao V, nós acabamos de encontrar. Então o que nós sabemos é que se eu escrever dV em termos de ds, ou seja, jogando ds aqui para a direita, eu tenho que nesse contexto eu vou ter o A sobre quem? Sobre V. É a mesma forma vista de outra maneira. Ora, a interpretação que eu faço a partir dessa representação não é proposital, não é aleatória, perdão, é proposital. Por quê? Porque ao escrever dessa forma dVds, eu estou indicando que eu posso derivar a velocidade com relação ao espaço. E eu tenho isso pela primeira parte do exercício. Mas aqui também é importante justamente por essa informação, porque ele pergunta o valor do S em termos de quando V for máximo. O que significa isso? Que se o V for máximo, ou seja, se o V for aumentando cada vez mais, com a aceleração conhecida, a tendência dessa expressão é ficar próximo de zero. Ou seja, encontrar essa expressão que eu quero corresponde a você derivar V com respeito a S e igualar isso a zero, porque isso está indicando o momento em que a velocidade for máxima. Ou seja, a velocidade está aumentando, a tendência dessa fração como um todo é ficar cada vez o quê? Menor. É isso que nós vamos fazer, e aí eu preciso derivar a expressão que nós temos aí do item A. Então vamos lá. O V, nós tínhamos lá, nós acabamos de derivar, deu 16S menos 2S ao quadrado. Como que eu poderia expressar a derivada de V com relação a S? Então aqui eu caio no uso da regra de quem? Da cadeia, porque eu estou trabalhando com uma função composta. Então nesse processo eu posso chamar essa contribuição de U, 16 menos 2S ao quadrado, é 16S, né? Não posso esquecer, 16S. Então 16S menos 2S ao quadrado. E aqui, provisoriamente, o meu V vai ficar escrito numa raiz quadrada de U, que por sua vez, em processo de derivação, fica mais simples escrevendo como U elevado a meio. Então daqui, o meu dV/ds, ele fica expresso de que forma? Como a derivada de V em relação a U, então aí eu vou usar a regra da potência, eu desço com meio aqui, repito o U, aqui é meio, perde um grau, vira menos meio, e aí tome cuidado, abrindo parênteses, que a derivada 16 em relação a S, 16S é 16, e a derivada de 2S2 é 4S. Na sequência, quando eu retorno para a minha variável original, que é S, eu tenho que tomar cuidado em relação a isto. Por quê? Porque eu vou jogar esse termo aqui para baixo, ele vai mudar de sinal na potência, então vai ficar 2 vezes U elevado a meio. Continuo mantendo esse cara, 16 menos 4S, e aí eu posso reescrever na minha forma final de resposta a derivada de dV com respeito a ds, de que forma? Como 16 menos 4S, que divide 2 e que multiplica a raiz quadrada da contribuição original, que era 16S menos 2S ao quadrado. É o que a gente tinha antes e o que vai me retornar agora como resposta.
essa é a derivada, correto? Acabamos de mostrar que essa posição S só pode ser obtida quando dv ds for igual a zero. Então isso implica dizer o seguinte, que quando o dv ds for igual a zero, isso corresponde a dizer que toda essa contribuição aqui vai zerar, porque ele vai multiplicar aqui, e vai restar quem? Apenas 16 menos 4s, que é igual a zero. O que acontece? Vamos repetir para ficar mais claro a explicação. O que eu tenho é isso daqui, 16s menos 2s2. Então, todo esse termo que eu tenho aqui, ele vai passar multiplicando para cá. No que ele multiplica, vai zerar tudo. Com isso, eu vou ter apenas quem? 16 menos 4s. E com 16 menos 4s igual a zero, eu tenho condições de dizer, olha, que a minha posição quando a velocidade for máxima é de exatamente 4 metros, ao efetuar a divisão. Então isso daqui finaliza a primeira questão da prova, né, que envolvia aí a representação de uma única fórmula, a ds vdv integrando para poder resolver da menor forma possível. Tá? Com isso, vamos agora para a questão 2, uma questão um pouquinho mais extensa, né? Envolvia também integração, com algumas técnicas específicas para resolver, mas que não era tão complicado assim no fim do processo. Ele fala o seguinte, quando uma partícula cai através do ar, a sua aceleração inicial A igual a G, diminui até zero. Então, a aceleração A igual a G, vamos colocar aqui questão 2. A aceleração A igual a G, ela vai tender a zero, né, à medida que o objeto se desloca e diante dela cai uma velocidade constante ou terminal, que é chamada de V subíndice F. Ou seja, a velocidade terminal é uma velocidade tal que quando o objeto atinge ela, ela não mais se altera. Tá? Se essa variação da aceleração pode ser expressa por A igual, aí foi dada uma expressão como G, V quadrado F, da variação de V quadrado F menos V quadrado, isso havia sido dado para nós, ele quer determinar o tempo necessário, ou seja, o tempo T para que aconteça o V como sendo a metade da velocidade terminal. É isso que ele quer que eu determine nesse exercício, para poder a partir daí fazer as considerações necessárias. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar a resolver esse. Aqui, em termos da escolha da fórmula a ser usada, não é uma escolha difícil, porque como a aceleração é uma função da velocidade, fica muito explícito que podemos escrever essa expressão dessa forma, A igual a dv dt. Porque já é dada a aceleração para a gente e é em termos da velocidade. Ou seja, isso aqui é escrito em termos da definição que foi dada da expressão para nós. Então, G V quadrado F, que multiplica V quadrado F menos V quadrado. E aí a nossa tarefa consiste em resolver esse bloco de informação que está aqui retangulado por mim nesse momento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar a integração em termos desses resultados para poder partir daí e resolver o problema. Eu posso observar que VF, V aqui, pode estar atrelado a dV. Então eu vou jogar, fazer essa mudança, escrever dV como V quadrado F menos V quadrado. Mantenho G sobre V quadrado F, porque afinal de contas isso aqui é uma constante. E que vai estar multiplicando pela diferencial em dt. Daí para frente o processo vai consistir em fazer o quê? Uma integração de ambos os lados dessa expressão, e essa integração vai ser feita em duas partes. Primeiro eu resolvo essa integral, está associada a uma função em potência, e depois resolvo essa. Essa naturalmente é mais simples, é fácil de evidenciar, porque como a diferencial está sendo atrelada à variável t, tudo que não for de t é para nós uma constante.
Então nós já sabemos inclusive o resultado dessa integral. O que nós temos que determinar é essa integral à esquerda. De ambos os casos, eu começo a partir da origem até v, a partir da origem até um tempo t qualquer. Então vamos lá, vamos resolver primeiro essa integral aqui. Bom, para efeito, ao resolver uma integral onde as expressões, as informações literais não são normalmente as que nós estamos habituados a usar, como um valor de variável x ou um valor numérico, às vezes pode ser um pouco oneroso resolver fazendo essas mudanças. A questão que está aqui associada é a definição, é como nós vamos trabalhar essa integral. Primeira providência seria observar a natureza da expressão que eu tenho aqui embaixo. Eu tenho aqui, ó, o que a gente aprende lá atrás no ensino médio como a diferença de quadrados. Essa diferença de quadrados, ela vai nos permitir resolver essa integral por um método que alguns de vocês, na verdade muitos de vocês já estudaram, que é o de integração por frações parciais. Por que eu estou mencionando isso? Extraindo essa expressão aqui da nossa integral, ela é 1v² menos v², porque o dv aqui está puro. Numa diferença de quadrados, eu posso escrever essa expressão como 1vf menos v, que multiplica vf mais v. Até aí algum problema? Não, porque se eu fizer a prova que é vf vezes vf dá v² f, v vezes v, v² e menos com mais é menos. A questão da representação aqui envolve frações parciais, porque da maneira como a integral se apresenta, eu não conheço nenhum método que me permita resolver de modo direto ou trabalhando com uma tabela. Então eu preciso encontrar um caminho por onde eu possa resolver isso de maneira mais simples. Então a sugestão seria resolver ela por esse método das frações parciais. Nesse método de frações parciais, a ideia é fazer a quebra em duas contribuições em soma das expressões que eu tenho aqui no meu denominador. Em outras palavras, eu escrevo a contribuição de vf menos v em termos de uma constante a, mais a contribuição de vf mais v em termos de uma constante b. E tudo isso é naturalmente igual à expressão que eu tenho lá dentro, que é o v² f menos o v². Daí em diante, a tarefa é fazer o quê? Encontrar essas constantes. Então, o processo vai consistir em você dividir o elemento à direita pela esquerda e multiplicar pelo resultado acima. Ou seja, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Quando você faz isso, o a que está aqui embaixo, ele vai ficar escrito agora de que forma? A multiplicado por quem? Se eu tenho v² f menos v² e divido por f menos v, quem vai sobrar? Vf mais v. Se eu fizer a mesma coisa aqui em b, vai sobrar quem? Vf menos v. E tudo isso vai ser igual à constante que aqui no caso é 1. Daí, o que eu faço agora é uma comparação de coeficientes, que é o que eu tenho, identificando o que é constante, o que é primeiro grau, o que é segundo grau e assim sucessivamente. Constante a gente sabe que é o VF, porque é a nossa velocidade terminal. E o V é a nossa variável, é como se fosse o nosso X. Como eu só tenho constante do lado direito, então eu vou comparar constante do lado esquerdo com constante do lado direito. Variável do lado esquerdo com variável do lado direito. Então, comparando as constantes, eu tenho A, V subíndice F, mais B, V subíndice F. E isso é igual a 1. Comparando variável A em V, mais com menos, menos B em V. E eu tenho variável à direita em V? Não, então isso aqui é igual a 0. O que daqui a gente pode identificar é o seguinte: como AV menos BV é igual a 0, AV torna-se igual a BV, eu cancelo V com V, porque são iguais, e aqui eu concluo que o meu A é igual a quanto? A B. Concluí que a minha constante A é igual à minha constante B. Daí o que eu faço? Eu venho e substituo nessa expressão
para poder, a partir daqui, identificar os valores de A e B. Ou seja, o que eu estou, na verdade, é resolvendo um sistema de primeiro grau. É isso. Essa que é a ideia. Então, resolvendo esse sistema aí, o que eu tenho é substituir o A por B. Então, você vai ficar lá com B, V subíndice F, mais B, V subíndice F, igual a 1. Então, daqui, nós chegamos à conclusão de que B, somando aqui, dá 2B, V subíndice F igual a 1. Então, o valor de B é igual a 1 sobre 2 V subíndice F, que por sua vez tem o mesmo valor de A, porque nós já sabemos que A é igual a B. Então, encontramos as constantes da quebra original lá das minhas frações parciais. Então, isso indica para mim o seguinte, que eu posso agora escrever a minha expressão original, vamos fazer aqui, que é 1 sobre V quadrado F menos V quadrado, como a metade VF, correto? De 1 sobre V menos F mais 1 sobre V mais VF. É isso que nós temos no momento. VF menos V é VF menos V, na verdade, porque eu estou quebrando VF em V, então é VF menos V e VF mais V, beleza? O que vai acontecer? Isso que você está enxergando aqui é o que vai entrar dentro da nossa o quê? Integral. Por quê? Porque o termo que está dentro da nossa integral, original não é essa expressão, então é isso que eu vou fazer para substituir. Então eu volto para a minha integral e vou escrever tudo isso. 1 sobre 2 de VF que multiplica 1 sobre VF menos V mais 1 sobre VF mais V. E tudo isso está em dv. Então é meio interessante observar que essa contribuição de 1 sobre 2VF é uma constante, então vai ser posta para fora, e aí você vai resolver duas integrais separadas, de VF menos V e de VF mais V. É isso que nós vamos fazer a partir de agora, correto? Então, fazendo isso, e resolvendo cada uma das integrais, então a primeira integral, meio de VF, na integral de 1 sobre VF menos V, em dv. Vou colocar a outra aqui do lado para perceber que vai basicamente ser o mesmo processo. 1 sobre 2VF da integral de 1 sobre VF mais V, em dv. Se observarmos bem, ambas as integrais são integrais de função do tipo LU, Ln de U. Por quê? A integral em dv, então eu posso chamar o U de VF menos V. Então du aqui é menos dv. Então aqui eu venho como menos, jogando a compensação do sinal para fora, de 2VF da integral de 1 sobre U, em du. E se eu usar o mesmo raciocínio do lado direito, é a mesma coisa. 1 sobre 2VF, só que aqui nesse caso é positivo, da integral de 1 sobre U, em du. Uma vez que eu faço isso, a integral gerada no processo vai ser escrita agora como menos 1 sobre 2VF, de quem? Do Ln de VF menos V, e aqui eu vou ter mais 1 sobre 2VF do Ln de VF mais V. Eu chego nesse ponto, é possível observar que dá para colocar 1, 2VF aqui em evidência. Então você vai ter 1, 2VF, correto? Que multiplica
quem? O ln de VF mais V menos o ln de VF menos V. Por sua vez, ainda dá para ir mais além, eu conheço uma propriedade de ln, que o ln da diferença pode ser condensado no ln do quociente, assim como o ln da soma pode ser condensado no ln do produto. Então isso daqui vai me permitir então escrever 1 sobre 2VF, abro o colchete, como ln de VF mais V sobre o ln de VF menos V. Isso, tecnicamente, resolve a nossa integral, que, por sua vez, vai ser calculada de quanto a quanto? De 0 até V. É isso. Essa que é a nossa integral gerada. E aí, uma vez que você resolveu a integral nesse processo, a substituição vai retornar basicamente o mesmo resultado por um motivo bem simples. Você vai substituir V por V e onde tem V por zero. Acompanhando aqui, em V continua a mesma expressão, só que quando você substitui V por zero, você tem 0 em V, vai ficar VF sobre VF, que é 1, e o ln de 1, por definição, a gente sabe que é sempre igual a zero. Então, a expressão que me retorna do lado esquerdo é 1 sobre 2VF, abro o colchete, do ln de VF mais V sobre VF menos V. Ok, o lado direito é aquela integral de função constante que nós tínhamos lá no início. Agora nós vamos retornar com ela, que é G, eu já posso jogar aqui fora, V quadrado F, vezes a integral de dt, que é T. Estamos chegando no próximo caso, que é o resultado do exercício, porque eu já apareci com T que vai gerar a nossa resposta. Então o processo agora consiste em quê? Trazer o VF para o lado esquerdo, vai passar para cá multiplicando, e o G que está multiplicando, que vem para cá dividindo. Quando você fizer isso, com todo cuidado, então T vai ser igual a V quadrado F, daqui, 2VF, que multiplica G, e que agora traz consigo ln de VF mais V sobre VF menos V. Bom, uma vez feito isso, então T vai ser T igual a VF sobre 2G, e que multiplica o ln dessa razão, de VF mais V por VF menos V. Tecnicamente, você resolveu o exercício quando chegou nessa faixa de resultado. Chegou aqui, matou o problema, porque agora o que eu preciso é substituir os dados. Na verdade, um único dado. Ele quer que eu calcule o tempo necessário para a queda dessa partícula quando a velocidade for metade da velocidade terminal. Então isso significa o quê? Que eu vou usar o meu T, escrevendo VF sobre 2G, e aí o ln das mudanças que agora eu venho para executar. Então, onde tem o V, vou colocar VF sobre 2. Então, vai ficar VF mais VF sobre 2, VF menos VF sobre 2. Indo mais adiante, então, T vai ser igual a VF de 2G aqui no meu denominador. Essa aqui é a ideia. E daí eu vou escrever o ln agora do que vai restar aqui nessa história. E nessa história, o que vai acontecer? Vai ficar 1 mais meio, 1,5. Então, 3 sobre 2 de VF. E aqui vai ficar 1 menos meio, meio de VF. Daqui o que vai acontecer? Eu vou cancelar VF com VF. 3 meios por meio, quando você efetuar a divisão, vai cancelar o 2. E aí o que vai acontecer agora é o seguinte: você vai ter uma expressão que fica mais fácil de você resolver, e por fim ainda usando uma propriedade do ln. VF e G são constantes. Então daqui eu tenho que o meu resultado fica expresso como VF sobre G, e aí eu tenho o meio, que está aqui multiplicado pelo ln de 3. Mas nós sabemos
que existe uma propriedade em ln, que é o ln da potência, que esse termo que nós temos aqui pode ser visto como uma potência que foi derrubada à frente da minha expressão. Então, meu T vai ser da forma VF sobre G do ln da raiz quadrada de 3. Por quê? Porque você vai ficar com 3 elevado a meio, que é igual a raiz quadrada de 3. Efetuando todas as contas, então teu T vai ser aproximadamente dado por 0,549 da velocidade final sobre G. Isso aqui seria o final do exercício 2, a questão 2. É a questão da prova mais extensa, é a questão que demandaria mais trabalho, mas está aí resolvido. Trabalhada com a ideia de você quebrar a integral pela representação em frações parciais. Vocês já viram isso no cálculo diferencial, então por esse caminho você conseguiria chegar na resposta. Beleza? Vamos lá, vamos para o exercício 3 da prova, questão 3 da prova agora. Vamos lá resolvê-la. Questão 3. Na questão 3, ele menciona o seguinte: eu tenho que uma bola é lançada no nível do chão com uma velocidade inicial aí conhecida de 53 metros por segundo. Ele menciona aí a velocidade inicial de 53 metros por segundo. E diz mais pra gente: encontre o ângulo de lançamento, ou seja, ele quer um θ. Ele quer um θ de tal forma que a altura máxima do projétil seja igual ao seu alcance horizontal. Então, de forma que a altura máxima do seu projétil seja igual ao seu alcance horizontal. Qual é a ideia para resolver esse exercício? Nós temos o seguinte, lá da teoria que nós abrimos sobre movimento balístico. Então, no movimento balístico, a trajetória nós mostramos que era parabólica. Essa trajetória envolvia o lançamento de um projétil sobre um ângulo θ, nós conhecemos isso. E como o exercício está mencionando, e aqui no final ele faz essa referência bem clara, de forma que a altura máxima seja igual ao seu alcance horizontal, a ideia desse exercício passaria por você usar as seguintes informações. Você sabe que no alcance máximo, que eu vou chamar de R, a tua posição em Y é 0. E que pela descrição do movimento, você sabe que na metade do movimento, na metade do alcance, ou seja, exatamente no meio, você vai atingir a altura máxima. Lembra? Todas essas expressões são consequências, e nós estudamos isso, de duas equações clássicas que nós trabalhamos no processo. Uma que é a equação do alcance, que era y igual a x tangente de θ0 menos g sobre 2 v0 cosseno de θ0. Isso aqui ao quadrado de x quadrado, equação de alcance. E a outra equação que a gente conhece, que é a equação da trajetória, e a equação do alcance v0 quadrado g do seno de 2θ. São consequências do uso dessas duas equações. E aí, qual é a proposta para você resolver esse problema? É você usar essas informações para que você pudesse fazer a comparação entre elas e daí você chegar no resultado do exercício. Então, o processo não é tão complicado assim. A ideia seria pensar de forma bem simples nessa equação e na equação que está relacionando o ponto máximo. Nós podemos, e aí vocês poderiam observar que uma das equações que nós tínhamos, que era a equação de Torricelli, identificava que v quadrado é v0 quadrado y mais 2 vezes a aceleração de um ΔY qualquer. Por que eu caio justamente no uso dessa equação? Porque é um exercício que fala de velocidade inicial,
você tem uma velocidade em y que você sabe que na altura máxima ela vai ser quanto? Zero, e que daqui você pode fazer uma associação com a aceleração, que é a aceleração da gravidade. Daqui você conseguiria resolver o problema sem muitas demandas, né? Então, proposta aí para que você pudesse resolver o exercício da melhor maneira é pensar com a aceleração, ela é negativa à medida que você vai alterando, né, a trajetória. Vy é zero em h máximo, que é esse h, e daí o caminho seria escrever em termos da equação do alcance, que é dada aqui no finalzinho, com a equação para a altura máxima. Então, o que eu teria aqui, comparando v0 quadrado y com 2a, no caso agora g, em h, lá na determinação de quebra de velocidade em y, a gente sabe que a contribuição em y é um seno, então seria v0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, igual a 2gh, portanto, h é igual a v0 quadrado do seno quadrado de θ sobre 2g. E aí, por que eu faço o uso dessas duas equações? Mais uma vez, a gente retorna lá no enunciado e expressa de novo a pergunta, de forma que a altura máxima seja igual ao seu alcance horizontal. Ou seja, na prática eu teria que comparar essas duas equações para obter o meu ângulo. É isso que o exercício está nos informando. Então vamos lá. Comparando as equações, é isso que nós vamos fazer. Comparando as equações. O que eu tenho lá é v0 quadrado, g. Aí eu posso usar uma identidade trigonométrica, mencionamos isso em sala, que o seno de 2θ é 2 vezes o seno pelo cosseno, igual a v0 quadrado, seno quadrado θ sobre 2g. Daqui o processo agora consiste em fazer o quê? Consiste em você isolar o θ no processo inteiro. Algumas coisas já seriam factíveis, como você cancelar v0 quadrado com v0 quadrado, esse g vai embora com g. Por sua vez, o que você tem é que 2 multiplica por 2 e o seno que está aqui à esquerda vem aqui para a direita. Então eu teria 4, 2 vezes 2, cosseno de θ igual a seno ao quadrado de θ sobre o seno de θ. Disso, eu tenho que seno ao quadrado por seno vai retornar para nós seno. E aí, o que eu tenho é que deslocando o meu cosseno para o lado direito, junto ao seno, o que eu tenho aqui é que 4 é igual a seno sobre o cosseno de θ, que por sua vez a gente chama de tangente. Por fim, se a tangente de θ é igual a 4, se tangente de θ é igual a 4, a função inversa me especifica que nesse caso θ pode ser escrito como o arco cuja tangente vale 4. E aí, dessa medida expressa em radianos e convertendo na calculadora, você chegaria aí num valor de aproximadamente, aí tem que fazer, vamos fazer as contas aqui, shift arco tangente 4, daria em termos aqui, vamos mudar o modo, o setup dele, vamos colocar isso aqui que é o modo 4 em radianos, então shift, vamos zerar aqui novamente, shift arco tangente 4, daria em torno aí em radianos, convertendo para graus agora, que é a medida que a gente quer. Vamos no setup dela aqui, 36 graus, vamos em graus.
ver aqui só para comparar, fazer com uma outra, com outro mecanismo aqui. 76 graus, perdão. Então, um θ aproximado de 76 graus. Esse que seria o resultado para nós. Então, a ideia geral aí era você fazer comparação com a equação do alcance, com a altura máxima, e a ideia é obter qual era o ângulo de lançamento nessas condições que eram especificadas. Feito isso, estava resolvido o problema. Ok? Então, vamos agora para a questão 4 da prova. Questão 4 é uma questão associada à força horizontal, usando a ideia do conceito de trabalho. Ele dizia o seguinte, vamos aqui apagar, né? Uma força horizontal única com orientação no sentido positivo do eixo X atua sobre um carrinho de massa M. Então, um carrinho de massa M é especificado que o carrinho parte de repouso em x igual a 0, x igual a 0 no repouso, e daí ele menciona o seguinte, que ele cresce a sua rapidez como v igual a c vezes x, onde c é uma constante. Então ele quer duas coisas aí, encontrar a força que atua sobre o carrinho com uma função de x e, na sequência, encontrar o trabalho realizado pela força. Bom, o que nós aprendemos sobre trabalho é que a contribuição infinitesimal de trabalho está associada a uma contribuição infinitesimal da distância percorrida. Ou seja, dw igual a f dx. Desse contexto, o que a gente sabe é expressar que a nossa força F pode ser escrita como a taxa de variação do trabalho em relação à distância percorrida. Nós sabemos disso, uma vez que a integral vai nos conduzir ao trabalho. Pois bem, nós sabemos também que trabalho pelo teorema energia cinética, isso também foi estudado por nós, é escrito como sendo uma variação, coloca aqui ΔW, uma variação da energia cinética final pela energia cinética inicial. E aí nós temos uma questão interessante, o ΔW que é o nosso dW, porque o carrinho parte do repouso e energia cinética é energia associada ao movimento. Como a velocidade, e a gente sabe que na energia cinética a expressão associada a ela é dessa forma, ela é nula. Portanto, o dW aqui é igual a K. E por que isso aqui para nós é importante? Porque dessa informação que eu tenho, eu posso usar agora esse fato para poder encontrar a expressão de força. Uma vez que, na verdade, o que eu vou fazer aqui é escrever a minha força agora como a taxa de variação de quem? Dessa energia cinética em função do espaço. É isso que eu preciso fazer. E claro, daqui em diante eu vou considerando o que eu sei sobre energia cinética para poder evidenciar e resolver o exercício. Então daqui eu tenho o seguinte, que ddx está associado à energia cinética, que por sua vez em K é dado pela contribuição da metade da massa associada à velocidade ao quadrado. Meio é uma constante, então podemos jogar inclusive para fora da diferencial. Então é meio de ddx dessa expressão de m vezes v quadrado. Só que o v, por sua vez, a gente conhece. O v é dado por c vezes x, ele menciona aí. Então, v, c vezes x, isso tudo ao quadrado. Por fim, o m também é uma constante que você pode jogar, m sobre 2 de ddx. E aqui você vai ter a geração de c quadrado e x quadrado. Pois bem, é essa expressão que eu preciso agora derivar. O c também é uma constante, no caso c quadrado, então você pode jogar ele para fora. Então vai ficar mc quadrado sobre 2. E aí eu tenho que a derivada que me resta é a derivada de x quadrado, que é 2x. Cancela 2 com 2. Então a natureza da força que eu procuro é da forma mc
quadrado vezes x. E isso resolvia aí o item A da questão 4, correto? Questão bem simples, sem muitas delongas, né? Nós conseguimos resolvê-la aí de forma razoavelmente tranquila, né? Colocar aqui também que o nosso x está ao quadrado. Então, cancelei. Perdão, aqui eu já derivei, né? Não tem quadrado não, certo? mc quadrado x. Bom, daí o que eu preciso agora? Ele quer que eu calcule o trabalho realizado pela força ao levar o carrinho de x igual a 0 até x igual a x1. Então daí eu volto novamente para a expressão do teorema energia cinética trabalho. Delta W é igual a K menos K sub índice I. Nós sabemos que, mais uma vez, a energia cinética inicial é nula, porque ele está partindo do repouso. Então, o que eu preciso, basicamente, é substituir pelos dados que eu tenho no enunciado. E aí, o meu delta W, nesse caso, é dado por metade de mv quadrado. Como v eu tenho, já é conhecido, então delta W é igual a metade de m, e aí eu substituo c quadrado e x ao quadrado. E com isso, eu mato aí o item B e finalizo a questão 4 da prova. Essa questão aqui bem simples, razoavelmente rápida para ser feita, e com isso a gente finaliza. Então, vamos agora para a questão 5, última questão da prova, que é um conceito associado aí a trabalho, mais uma vez, mas visto de um outro modo, né? Visto por uma variação agora infinitesimal. Questão 5. Na questão 5, que foi pedido o seguinte, um elevador pesando 1.600 libras é suspenso a uma altura de 200 pés por um cabo que pesa 10 libras por pé. Então você tem lá, um prédio, um edifício, tem um elevador, esse elevador é suspenso por um cabo, é o óleo desse edifício, e aí ele faz algumas inferências. Ele fez o seguinte, olha, quanto trabalho é necessário para suspender o elevador do porão, ou seja, da base, para o terceiro andar a uma distância de 30 pés. Então, do porão, pela base até o terceiro andar a uma distância de 30 pés. Então, eu teria que resolver esse problema em 3 etapas. Calcular qual era o trabalho pelo elevador sozinho, sendo suspenso até essa posição. Calcular o trabalho que o cabo realiza e calcular o trabalho realizado do cabo, pelo elevador para suspendê-lo até a posição que foi especificada, que seria o terceiro andar. Então o primeiro processo aí corresponderia, vamos colocar assim, elevador sozinho, só o elevador. O trabalho executado, e aí de forma bem linear, associação de força pelo deslocamento, é dado pelas contribuições que eu tinha em termos dos dados. Ele mencionava aí 1.600 libras, essa é o dado que era fornecido, e ele se deslocava aí por 30 pés, por 30 pés, uma distância de 30 pés. Então, o trabalho aqui é dado simplesmente pelo produto de 1.600 por 30, daria 3 vezes 6, 48, 48.000 pé libra. Essa seria a representação de trabalho. Alguns chegaram a questionar se era necessário transformar, não havia necessidade, era só chegar e fazer essa representação. Agora, você tinha também o trabalho para suspender ele do porão até a posição do terceiro andar, São 30 pés. Então aí você tinha, vamos colocar agora aqui, trabalho para suspender a partir do porão.
suspender a partir do porão. E aí, para fazer esse processo, o que nós tínhamos aí? Nós tínhamos que a altura que esse edifício tem é de 200 pés. É essa a contribuição que eu tinha. Eu tinha também associado o peso desse cabo, ou seja, 10 libras por pé. Vou colocar aqui 200 pés, 10 libras pé. E eu tinha também outra informação que era dada para a gente, que estava associada à altura, no caso que você iria suspender, que era 30 pés. E aí, por que eu faço essa representação em termos de multiplicação? Porque você vai suspender a partir do porão um cabo que tem uma medida de massa por unidade de comprimento de 10 libras-pés. A estrutura tem uma altura de 200 pés. E você vai erguer até a posição de 30 pés. Então você vai realizar um trabalho relativo até essa posição que é o terceiro andar. Então, feito isso, e aí você observa pela representação das unidades dimensionais, ó, cancela FT com FT, sobra libra-pé. Então daí você tem 2 vezes 1, 2 vezes 3, 6, então 60, vamos colocar aqui em vermelho, 6, 1, 2, 3, 4, 60 mil pé libra. Seria o trabalho necessário para suspender a partir do porão. E você tinha mais uma contribuição. Essa contribuição dizia o seguinte: olha, você quer calcular o trabalho necessário para suspender do porão para o terceiro andar. Essa última contribuição representaria o trabalho infinitesimal que o cabo exerce para suspender, de uma posição a partir do porão até uma posição especificada. Então, daqui eu teria que resolver uma integral que iria de 0 até a posição que eu quero, que é 30, correto? Que está associado ao peso relativo do cabo por unidade de medida, associando isso daí uma expressão, né, de distância, 10x dx. Daqui então eu integro essa função, a integral de 10x é 5x², e calculo isso de 0 até 30. Fazendo todas as contas, eu tenho aqui 5 vezes 30 ao quadrado, 30 ao quadrado 900 vezes 5 dá 4.500 pé libra. Portanto, a resposta final seria a soma dessas três contribuições que vai me gerar o resultado do trabalho necessário. Então, fazendo tudo isso, e aí a gente pode colocar aqui a somatória do trabalho, esse resultado vai me permitir gerar 60 mais 48, 108, mais 4.500, 112.500 pé libra. E isso finalizaria a questão 5 da prova que nós montamos. Beleza? Então tá aí, tá corrigido. Por ordem de dificuldade, questão 2, depois a questão 3, e aí na sequência a questão 1, 4 e 5, as questões mais simples da prova. Se curtiu, gostou da resolução, dá aquele like. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. E sugestões, críticas, eu façam sempre para que a gente sempre possa aprimorar. Beleza? É isso aí, muito obrigado, valeu.